Amém. Na semana passada, nós fizemos uma aula introdutória sobre a Santa Ceia e nós relacionamos que a Santa Ceia, qual foi o ritual que a Santa Ceia cumpriu da aliança. Nós vimos que o ritual é o memorial e nós também falamos sobre o batismo. E nós vimos que tanto na ceia, quando nós relembramos a morte do Senhor, e como no batismo, é quando nós que morremos, a nossa velha natureza que morreu e foi sepultado juntamente com Cristo, e para que houvesse a unidade perfeita, ou seja, a minha vida antiga acabou. Agora a vida que importa é a nossa vida em Cristo. E agora, quando a gente for falar mais propriamente dito sobre a ceia, nós vamos ver a profundidade que houve na aliança, na morte do Senhor, na unidade da nossa vida com a vida dele, ou seja, nós morremos, ele morreu, e agora é uma vida só unida. Nós em Cristo e Cristo em nós. Estudando, falando sobre a Santa Ceia, nós vamos ver a profundidade que isso representa. E para a gente começar o nosso estudo, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 53, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Interessante que Jesus, quando fez esse discurso, muitos dos discípulos dele, daqueles que acompanhavam a Jesus, se escandalizaram e abandonaram a Jesus, de maneira que Jesus chegou para os dois e perguntou também: vocês não vão junto com eles? E Pedro deu aquela resposta maravilhosa ao Senhor, dizendo: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? E aí Jesus diz que se nós não comermos da carne dele e não bebermos do sangue dele, não temos vida em nós mesmos. A nossa vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, a ceia do Senhor Jesus, ela não é apenas uma coisa de crente ou uma tradição insípida. Ela é um memorial eterno da obra de Cristo Jesus na nossa vida. Jesus morreu para que nós tenhamos vida. Nós precisamos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e isso é representado na ceia. Quando o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo, e aí simbolizando a grande aliança, ou seja, a nossa vida está misturado com a vida de Cristo. E é interessante que a Santa Ceia, ela é o cumprimento de algo que foi feito no Antigo Testamento, que simbolizava a sombra daquilo que é a Santa Ceia. Acione aí o microfone de vocês e me responda. O que simbolizava a Santa Ceia no Antigo Testamento, que servia como sombra para a Santa Ceia no Antigo Testamento? Quem é que pode responder? A festa da Páscoa? A Páscoa. A festa da Páscoa? A Páscoa. Por que a Páscoa? Por que a Páscoa simboliza a nossa Santa Ceia? Quem é que pode me dizer? Grandes perguntas, hein? Por quê? Quando é que foi comemorada a primeira Páscoa? Em que circunstância? Depois que o povo saiu do Egito, uai. Oi? Quando o povo saiu do Egito. Quando o povo ele saiu do Egito, ou seja, quando um povo que vivia escravo
No Egito, ele saiu para a liberdade. E é exatamente isso que significa a palavra Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico. Pessar, que significa passagem. A passagem da morte para a vida. Amém, queridos? E o que simboliza o cordeiro que foi sacrificado lá no Egito? Aquele cordeiro simboliza o quê? Só não, o próprio Jesus. Bom, o cordeiro, ele simboliza o próprio Jesus Cristo. Paulo falou, né, que Jesus, que é o nosso cordeiro pascual, e João Batista, nessa mesma linha de pensamento, quando ele viu Jesus, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em que circunstância esse cordeiro ele foi sacrificado? Esse cordeiro estava ali sendo sacrificado no lugar de quem? Refazendo a pergunta de uma melhor maneira. Aquele cordeiro ali, ele estava sendo sacrificado no lugar de quem? Aquele cordeiro ali, não. Aquele cordeiro ali, não. Quem é que morreu naquele dia? Tá falando do Antigo Quem Testamento. é que morreu naquele dia, gente? Hã? Tá falando do Antigo Testamento, né? Isso, estou falando da Páscoa. Nós estamos falando da Páscoa. Foram os primogênitos, né? Oi? Foram os primogênitos. Não entendi. Primogênitos? Exatamente isso. Quem morreu ali foram os primogênitos do Egito. Ao povo de Israel, o cordeiro ele foi sacrificado no lugar dos primogênitos da família de Israel. De sorte que quando o anjo da morte passava, onde ele via a marca de sangue nas portas e nos ombrais, o anjo da morte não entrava. Então, o cordeiro ele foi sacrificado no lugar dos primogênitos das famílias de Israel. Então, a Santa Ceia, ela a Páscoa, ela é a sombra, a tipificação da Santa Ceia. Amém, queridos? Então, tem esses dois memoriais, a Santa Ceia e a Páscoa, a celebração da Páscoa. Oi? O memorial. Sim, só que a Santa Ceia, a Páscoa, foi dada para o povo de Israel. A Santa Ceia em nosso lugar. Na Santa Ceia, qual eram os elementos, vamos falar assim, qual eram os elementos da Páscoa? O que eles comiam naquele dia? Pão sem fermento. Mais o quê, Tânia? Pão sem fermento e mais o quê, Alguém Tânia? gritou aí, gente. Pão sem fermento. Tânia tá lá fora, ouvindo. Tânia está aqui. Pão sem fermento e mais o quê? Não era só pão sem fermento que eles comiam, não. O cordeiro e ervas amargas. Pão sem fermento, o cordeiro e ervas amargas. Vamos lá. Na Páscoa era necessário também que a carne do cordeiro estivesse dentro dos filhos de Israel, assim como a Santa Ceia. Jesus, através do pão e do vinho, simbolicamente nós estamos comendo a carne de Jesus e o sangue de Jesus. Assim também, na Páscoa, o cordeiro pascual, eles tinham que estar dentro das famílias dos filhos de Israel. Estivesse dentro dos filhos, eles tinham que se alimentar do animal. Essa refeição deveria ser acompanhada de ervas amargas e de pão sem fermento. Vamos lá. O que simboliza cada um desses elementos? O que simboliza o cordeiro? O que simboliza as ervas amargas? E o que simboliza o pão sem fermento? Pão sem fermento é a vida sem pecado, né? Pão sem fermento é a vida sem pecado. Ok. O cordeiro é
carne do próprio Jesus, o corpo de Cristo. Cordeiro simbolizava Jesus. Mais o quê? Agora, as ervas amargas, eu não sei. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Exatamente. Simbolizava o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o próprio Jesus Cristo. João Batista falou, eis o cordeiro de Deus, apontando para Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então, vamos lá. E as ervas amargas simboliza o quê? Tem alguma coisa a ver com sofrimento, não tem? Do povo lá no Egito? Exatamente. Tem tudo a ver com sofrimento. As ervas amargas simbolizam o sofrimento. Então, interessante, uma vez eu estava vendo uma mensagem do pastor Sérgio Marcos, acho que foi o pastor Sérgio Marcos, sim, que estava dando essa mensagem. Ou eu li no livro, eu não me lembro bem, não. Mas eram partes específicas do cordeiro que era comido. Vocês lembram quais eram as partes específicas do cordeiro que o povo deveria comer? A cabeça, as pernas e as entranhas. A cabeça, a perna e as entranhas. Por quê? A cabeça, as pernas e as entranhas. A cabeça simboliza a cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. A cabeça simboliza que nós temos agora a mente de Cristo. As pernas significa anunciar o evangelho. Significa que nós devemos andar tal como Jesus Cristo andava, anunciando o evangelho. Conformosos são os pés dos mensageiros da palavra de Deus. Vamos lá, e a fissura? A fissura ou as entranhas? O que simbolizava, gente? As entranhas não é bem isso, não. Nós devemos alimentar a palavra. As entranhas está dentro de nós. Age em vós o mesmo Filipenses. Não é pensamento, não. Filipenses capítulo 2. Que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, o povo ele tinha que comer a cabeça porque precisava ter a mente de Cristo. As pernas, porque eles tinham que andar como Cristo andou, mensageiro da paz. E as entranhas, deveria ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Vamos lá, Beth, abre aí, João, capítulo 6, vê do verso, agora 53, que eu já li, mas li até o 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que não comer a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. E em nada assemelha-se àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, queridos, a Páscoa simboliza a Santa Ceia do Antigo Testamento. O cordeiro que o povo de Israel comeu simbolizava o Filho de Deus que viria e tiraria verdadeiramente o pecado do mundo. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Jesus, aí os judeus chegou para Jesus e falou, olha, nós somos filhos de Abraão e não somos escravos de ninguém. Jesus falou, quem peca é escravo do pecado. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como aquele povo, o povo de Israel, foi liberto
da escravidão do Egito, assim também, em Cristo Jesus, quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós somos libertos do pecado. Cristo se fez pecado para que eu me tornasse inocente. Cristo se fez pecado para que eu fosse livre do pecado. Cristo é a nossa verdadeira liberdade. É a nossa passagem da escravidão do pecado para a liberdade da vida eterna. Amém? Então, Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Beth, lê aí, 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Querido, fermento na Bíblia, ele é sinônimo de pecado. Jesus, ele certa vez chegou para os seus discípulos e falou: acautelai-vos do fermento dos filisteus. Então, dos fariseus, tá? Onde eu falei filisteu, você entenda fariseus, tá? Então, Jesus simbolizava o cordeiro com as ervas amargas, juntamente com o pão asno, que significa sem pecado. Ou seja, o cordeiro, ele não poderia ser um cordeiro qualquer. Quais são as especificações do cordeiro que deveria ser imolado para que a Páscoa fosse festejada? Quem pode me dizer? Sem defeito. Um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito. Um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito. Ou seja, o cordeiro, ele tinha que ser perfeito. Assim como Jesus Cristo, ele teria que ter uma vida perfeita, sem pecado, sem rusga, sem mácula alguma, para que o sacrifício pudesse ser concretizado. Jesus, ele teria que ter uma vida sem pecado, para que através da sua morte pudesse nos dar vida. Porque se Jesus Cristo tivesse falhado na sua missão e cometido o pecado, ele não poderia ser o nosso resgatador. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, ele precisava ser perfeito, assim como Deus ordenou ao povo de Israel lá no Egito, que o cordeiro tinha que ser 1 ano e sem nenhum defeito. E é interessante, né, que lá, se eu não me engano, é no livro de Malaquias, Deus usa Malaquias exatamente para falar isso para o povo de Israel, dizendo que Israel, ele estava sacrificando qualquer animal diante do altar do Senhor. E isso era muito mal aos olhos de Deus. Então, a inocência de Cristo era a aprovação para a sua crucificação. E é interessante, né, que Jesus Cristo, ele, na noite em que ele foi traído, ele estava festejando o que com seus discípulos? A Páscoa. Jesus, quando ele foi traído por Judas, ele estava lá numa casa, lá no salão, celebrando a Páscoa.
E o que Jesus comeu juntamente com seus discípulos? Foi cordeiro, ervas amargas e o pão sem fermento? Foi isso que Jesus comeu com seus discípulos lá no salão? Não, né? Foi pão e tomou vinho. Comeu pão, tomou vinho, não? Exatamente. Jesus comeu pão com vinho, simbolizando que a última Páscoa seria a primeira ceia. O cordeiro que seria imolado era o próprio Jesus. Ali, eles já estavam participando da primeira ceia. Ali, o sacrifício de Jesus já estava sendo simbolizado no pão e no vinho. Isso não é interessante? Beth, lê lá, Lucas 22, 14 a 28, que fala sobre isso que nós estamos falando. Lucas 22, 14 a 20. Querido, vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer qualquer pergunta, tá? Não é um monólogo, não. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus aí, nesse discurso que ele fez para os seus discípulos, ele fez pelo menos duas declarações que são extremamente escatológicas. Primeiro, ele falou sobre as bodas do Cordeiro, que ele não mais provaria do fruto da videira até que se cumpra lá no reino dos céus. E o segundo foi exatamente isso, a implantação do reino de Cristo. Cristo, o filho de Davi, que sentaria no trono de Israel para reinar sobre as 12 tribos de Israel. Jesus aí faz pelo menos duas declarações que são extremamente escatológicas. A saber, vou repetir, as bodas do Cordeiro seria a festa do casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja, lá nos céus, quando seria festejado. E segundo, a implantação do reino de Cristo, quando a aliança do reino, a aliança que Deus fez com Davi, que seu descendente iria sentar eternamente no trono de Israel, essa declaração que Deus fez a Davi estaria sendo cumprida, que é a implantação do reino de Cristo, a implantação do reino de Deus. Agora, Beth, vamos celebrar a ceia novamente. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Celebrar a ceia do Senhor é anunciar um fato já concretizado e não uma profecia ser cumprida. Não é ter expectativa de uma ação libertadora de Deus, mas é lembrar que ele já nos libertou, ele virá nos buscar, não porque algo ainda precisa ser feito, mas porque o que foi feito está pronto para ser resgatado. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, a última palavra que ele declarou foi: está consumado. Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. A obra redentora foi cumprida perfeitamente em Cristo Jesus. Jesus nasceu de mulher, viveu sem pecado e morreu por nossos pecados, consumando a obra de Deus, consumando a santa aliança entre Deus e a sua igreja. E aí, querido, igreja não tem CPF não, tá? Igreja é todo aquele que entende a mensagem da cruz e aceita os termos da aliança e recebe a Jesus como seu Salvador. É interessante que Jesus fala que a Santa Ceia é a nova aliança no seu sangue. Queridos, nós temos estudado aqui já há vários domingos falando sobre a aliança. E a gente viu o valor que a aliança tem, o valor que Deus dá à aliança. A aliança ela é perpétua. A aliança ela não pode ser quebrada. Os seus termos têm que ser cumpridos cabalmente. Jesus cumpriu cabalmente os termos da aliança. E nós também precisamos cumprir a nossa parte. Cumprir o nosso ministério. Cumprir a razão pela qual nós fomos chamados para participar do corpo de Cristo. E não somos só nós que somos convidados a participar desse corpo, não. Todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho, todo aquele que ouve a mensagem da cruz, ele está recebendo um convite de Deus para formar uma aliança com ele. E todo aquele que diz sim para essa aliança tem a vida eterna garantida, porque Jesus pagou o preço. Amém, queridos? É interessante também perceber que o apóstolo Paulo não utiliza a expressão a morte de Cristo, a morte do Cordeiro ou a morte de Jesus. Ele propositalmente escreve a morte do Senhor. Lê aí, esse mesmo texto. 1 Coríntios 11, 26, só a última parte. Anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Paulo aí, ele usou a palavra grega curios. Senhor aí é curios, no grego, que é a palavra usada pelo próprio Paulo para descrever o Deus Todo-Poderoso, a autoridade máxima, o Senhor sobre tudo e sobre todos. Essa palavra curios, ela tem a mesma determinação do Jeová, que a pronúncia correta se perdeu lá do Antigo Testamento. Assim como Jeová, o Senhor, significa o Deus Todo-Poderoso, Curios tem o mesmo significado para o nome de Deus, o Senhor que é soberano e que é todo-poderoso. Paulo, de uma maneira proposital, ele diz que toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, a ceia de Curios, estamos anunciando a morte do Curios, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, até que ele venha. Amém, queridos? O Deus Todo-Poderoso, ele se fez carne. O Jeová do Antigo Testamento, que apareceu a Moisés na sarça ardente, e Moisés perguntou qual era o nome, ele disse, olha, meu nome é Jeová, talvez seja a pronúncia, uma vez que a pronúncia correta desse nome, ele se perdeu por causa do quarto mandamento que diz que nós não devemos pronunciar o nome de Deus em vão. Então, o povo de Israel, em temor a esse mandamento, ele não pronunciava o nome de Deus. Então, como no hebraico, você não usava vogal, mas tão somente a consoante, e porque o povo não ousava falar o nome, o significado correto desse nome, ele sumiu. Uns dizem que é Jeová. Se você for conversar com o testemunho de Jeová, ele vai jurar de pé junto
que é Jeová, alguns dizem que é Iavé, ou seja, a pronúncia correta do nome Jeová ou Iavé ou Javé, ela se perdeu. Então, as vogais que não usavam, usou o nome de outros deuses, nome que o Deus deu em outras ocasiões, como Elohim, Adonai, e colocou ali, deu uma pronúncia mais ou menos como Iavé, Jeová, Javé. Aí é sobre a escolha de cada um de vocês, tá? Mas no grego, no Antigo Testamento, é Curios, que significa a autoridade máxima, o Senhor sobre tudo e sobre todos, que é exatamente o que significava o nome que Deus deu a Moisés, ou que é traduzido na nossa Bíblia como Senhor, o Curios, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá. Beth, agora, por favor, lê pra gente Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que o Filho tem participação comum da carne e sangue Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu e 500 também. E livrasse todo aquele que, pelo pavor da morte, estava sujeito à escravidão por toda a vida. Até que número? 15 só, 14 e 15. Entendeu? Então, amados, Jesus, ele quando foi à cruz do Calvário e deu o brado, está consumado, ali Jesus estava derrotando todos os nossos inimigos. Ali Jesus estava derrotando o diabo, estava derrotando o mundo, estava derrotando a morte. Ali Jesus estava derrotando todos os nossos inimigos. E a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Acho que é bem, se é isso mesmo ou se eu coloquei a referência errada. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Jesus, quando ele subiu na cruz do Calvário, ele derrotou todos os seus inimigos. E quando ele ressuscitou, ele estava derrotando o último inimigo, que é a morte. E aí, como Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vão seria a nossa fé. O último inimigo a ser destruído na nossa vida foi o mesmo que Jesus destruiu por último, que é a morte. Nós temos plena certeza de vitória em Cristo Jesus. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. A vitória que Cristo conquistou é a nossa vitória. Beth, lê lá, Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo que há de mais poderoso no mundo, Paulo colocou num saco e disse, olha, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Morte, principado, potestade, coisas do presente, coisas do porvir, altura, profundidade, seja lá o que for. O que é mais poderoso do que Deus? O que pode nos separar do amor de Deus? Queridos, nós fomos convocados por Deus para anunciar a Jesus Cristo, para anunciar que Jesus Cristo venceu todos os nossos inimigos e tem nos chamado para uma aliança. Nós somos para este mundo o bom cheiro de Cristo. Lê aí, Beth. 2 Coríntios, eu acho que é 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos como os que se perdem. Para esse o cheiro de morte para a morte, para aqueles aroma da vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Tá bom. Então, querido, nós somos para Deus o bom cheiro de Cristo, o bom cheiro da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós fomos comissionados para levar esse bom cheiro, o bom cheiro de Cristo, que é o bom cheiro da vida. Amém, queridos? Agora, nós encerramos a nossa participação. Vocês podem abrir aí o microfone de vocês, se tiver pergunta para ser feita, algum esclarecimento, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar. Bom, a palavra está com vocês agora, eu já falei demais. Então, Naldo, quando é celebrado a Páscoa, porque tem o dia da Páscoa no calendário nosso, quando é celebrado essa Páscoa, está celebrando de forma errada, porque temos celebrados praticamente todos os meses, ou durante todo o ano, a Páscoa. Esse calendário está errado, então... Não, a Páscoa não está... A Páscoa é um memorial também eterno que Deus deu. Só que a Páscoa é uma sombra da verdadeira libertação que só é feita em Cristo Jesus. A Páscoa foi algo também que Deus falou que era para ser lembrado, né? Também como memorial eterno. Mas a Páscoa seria a Santa Ceia. Sim. Você quando participa da Páscoa, você faz igual ao judeu, que come a cabeça do cordeiro, a pata do cordeiro, a fissura do cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas? Não. Por quê? Porque isso já foi cumprido. A Páscoa é uma sombra da verdadeira libertação, da verdadeira passagem que é Cristo Jesus. Hoje nós lembramos da morte de Cristo e não precisamos mais do Cordeiro, que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Aquilo, como tudo do Antigo Testamento, é sombra para aquilo que aconteceu no Novo. O autor de Hebreus diz que eles, ou seja, a antiga aliança sem nós, não seria aperfeiçoada. A Páscoa ela é aperfeiçoada no Novo Testamento, onde nós comemos pão e bebemos vinho, que simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, assim como o povo de Israel comia do cordeiro, que também simbolizava a Cristo. Mas nós somos o verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo. Entendeu? Entenderam, gente? A dúvida de Beth, talvez se alguém tivesse aí, vocês entenderam ou ainda não entenderam? Se não entenderam, eu explico de novo. Tento pelo menos. Mas
mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer quer falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Bom, se não tem mais ninguém, eu passo a palavra para o meu irmão e pastor Renato. Amém? Amém. Eu acho que ficou muito claro, né? Assim, o significado, a profundidade do significado de tudo que a gente ouviu. E acho que a conexão principal foi a que a Beth colocou, né? O ponto central, tanto para o judeu lá na celebração da Páscoa, quanto para nós, como o Reinaldo colocou, o que está no centro é a libertação. Então a conexão, quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos como ponto central a libertação, né? A passagem de uma velha vida para uma nova vida. Então, embora o judeu ele celebre lá aquela Páscoa, aquela libertação do povo lá como memorial para aquele povo, nós, como novo Israel de Deus, como novo povo de Deus, nós celebramos em conexão aquela Páscoa como libertação para nós. Se aquele povo ele passaram por um processo de uma libertação física de um lugar geográfico, né? Embora que ali a libertação era muito mais de sair de uma escravidão física, mas a orientação, e quando Deus fala com Moisés para falar com o faraó, é para sair dali para adorar a Deus. É para sair daquele contexto idólatra, sair daquele contexto ali para uma nova vida de adoração a Deus. Assim é a nossa vida também, saindo de uma vida de escravidão do pecado, muitas vezes de idolatria, de feitiçaria, por uma nova vida de adoração a Deus. Se para eles era muito mais uma questão geográfica, para nós era perfeita, que é a questão interior. Porque como depois a gente vendo a trajetória daquele povo na saída dali, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Em dados momentos eles ansiavam a vir para ali. Então era muito mais uma libertação física, e depois Deus faz uma aliança com aquele povo, que era um povo exclusivo de Deus. Aquele povo era exclusivo de Deus, mas Deus não era exclusivo daquele povo. Então aquilo como sombra, como tipificação, era o que viria a acontecer para as demais nações. Então, Deus fez uma aliança, uma separação, separou aquele povo, né, para ser de propriedade exclusiva dele. Então assim é conosco. Então a gente precisa entender essa profundidade. Quando o Reinaldo falou aí do comer a minha carne, beber o meu sangue, né? E lá quando eles comem o cordeiro, eles comiam o cordeiro, tinha que estar nele, é a vida em nós, né? É Cristo em nós. Isso é totalmente transformador, porque tudo que aconteceu ali do Antigo Testamento era uma tipificação, simbolizava para o que ia acontecer, para a obra perfeita redentora que ia acontecer na frente. Se a gente vê quando o que houve aí? Então, tipificando aquilo que seria para frente. Então, é muito profundo, né? E quando eles saíram dali, saíram do Egito, não saiu apenas aquele povo, saíram outros povos, saíram estrangeiros com eles ali também. Isso simbolizava que aquela libertação não seria somente para aquele povo, mas para todos os povos, todas as nações. E quando a gente entende isso, é muito profundo, né? Isso é muito profundo. Entender essa obra, isso é pela fé. A mente humana não consegue mensurar, não consegue alcançar isso. Isso é muito profundo. Só quem nasce do Espírito pode perceber a intensidade do que é isso. Então, quando a gente celebra
a ceia não é um mero ritual, não é um mero memorial, embora o memorial esteja ali, nós lembrarmos esse sacrifício, para que nós nunca venhamos esquecer aquilo que foi feito, não só pelo que Cristo fez, de todo o sacrifício que Ele fez, mas também ratificar que nós somos uma nova criatura nele. Né? Nós somos uma nova criatura nele, nós nascemos de novo. Isso é espetacular, queridos. Isso, nada supera isso. Nada supera isso. Então, nós que nascemos de novo, como foi dito aí da questão das partes do Cordeiro, nós temos que anunciar, né, essa nova vida em Cristo e essa possibilidade, assim como nós nascemos de novo, que outros também possam nascer, que não se encerra em nós. Né? Se aquele povo era exclusivo de Deus, mas Deus não era exclusivo daquele povo, então a salvação não é exclusiva para a gente, ela é inclusiva e é para outras pessoas e passa por nós e para além de nós. Amém?